Se você é um programador Python e quer aprender como criar sua própria linguagem de programação, mas não faz a menor ideia para onde começar, então este vídeo é para você. Eu irei te ensinar como criar uma nova linguagem de programação utilizando o Python. Continue assistindo o vídeo que eu vou mostrar a linguagem que nós vamos criar funcionando. Ou seja, vou escrever um código nela. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso curso prático de como criar sua própria linguagem de programação utilizando o Python. Eu sou o Lucas e eu irei acompanhar vocês ao longo dessa série. E já vá logo se inscrevendo no canal para acompanhar esse curso e muitos outros que eu vou trazer aqui no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber os vídeos em primeira mão. E o que você irá aprender ao longo desse curso? Como o próprio nome já diz, eu vou te ensinar como criar uma nova linguagem de programação, seja utilizando um interpretador ou um compilador. Nós iremos aprender ambas as implementações. E algo bem interessante, a gente vai utilizar o Python para ambas. E também eu vou te ensinar como aplicar o Just-in-Time Compiler no interpretador, que é uma ferramenta bem interessante para deixar nosso interpretador um pouco mais rápido. E também, caso você se interesse, eu irei ensinar como a gente não se limitar apenas ao Python e importar ferramentas, funções e bibliotecas em C ou em C++. Claramente, você não precisa fazer isso, você pode fazer tudo apenas com Python. Mas utilizando o C ou o C++, você vai ter uma linguagem bem mais poderosa, com um poder maior de processamento. E claro que se você não souber programar em C ou em C++, não se preocupe, porque eu vou deixar os códigos para download na descrição dos vídeos. No vídeo de hoje, nós iremos definir como será a nossa linguagem de programação que vamos criar ao longo do curso. Nós iremos definir suas características principais. E também irei te ensinar como escolher a característica correta para solucionar um determinado problema. E nós iremos também dar uma pequena introdução de como será a gramática, a semântica e a sintaxe que nós vamos escrever para a nossa linguagem de programação. E também eu vou explicar como é que vai funcionar a implementação dessa linguagem. Nós vamos criar uma linguagem através de um interpretador ou de um compilador. E por que não ambos? Podemos muito bem criar um interpretador ou um compilador para essa linguagem, não é? Então assista o vídeo até o final, que todo o conteúdo aqui é muito importante para você aprender a criar sua própria linguagem de programação. Eu separei aqui algumas características de uma linguagem de programação. Não são todas e não é necessariamente as mais importantes. Então é muito importante que você vá buscar estudar sobre o que você realmente quer implementar na sua linguagem. Caso você já entenda sobre isso, você pode muito bem pular essa parte. Mas caso não, é muito importante que você veja. E eu vou começar pelo nível da linguagem. Como assim, Lucas, o nível de uma linguagem de programação? O nível da linguagem é o que vai definir se a linguagem é de alto nível ou de baixo nível. E o que é isso? Isso é em relação ao nível de quão a linguagem de programação se assemelha à linguagem humana. Por exemplo, o Python é como se a gente estivesse escrevendo ou lendo algo em inglês, então é uma linguagem de alto nível. Já o Assembly, por exemplo, não é como se a gente estivesse escrevendo ou lendo algo em uma linguagem humana. É mais como se estivesse escrevendo ou lendo algo na linguagem da máquina, então é uma linguagem de baixo nível. E é isso que define o nivelamento de uma linguagem, ou quão ela se assemelha à linguagem humana ou quão ela se assemelha à linguagem da máquina, podendo ser de alto nível ou de baixo nível. E quando eu vou utilizar uma linguagem de baixo nível? Geralmente se utiliza ela quando é necessário ter uma conexão maior e mais eficiente entre o código e a máquina. Geralmente a gente utiliza isso em sistemas embarcados. E o alocamento de memória, Lucas? O que é isso? O alocamento de memória é a quantidade de memória que o computador vai separar para processar e executar o programa que a gente escreveu. Algumas linguagens de programação fazem isso automaticamente, enquanto outras tem que fazer isso manualmente. E qual é a diferença entre uma e outra? Manualmente, como o próprio nome já diz, o próprio programador vai ficar em responsabilidade de separar uma quantidade de memória para o programa. Se você fizer isso de maneira correta, você terá um programa bem mais otimizado. Contudo, se implementar esse alocamento de maneira errada, o que pode acontecer? A famosa tela azul. Seu computador simplesmente vai travar ou o programa vai crashar. E o alocamento automático, Lucas? A gente não precisa nem se preocupar em relação a isso. A própria linguagem de programação realiza isso. Então, qual é a desvantagem?
A desvantagem é que muitas vezes o alocamento automático é lento, porque ele é utilizado por um processo chamado Garbage Collector. E o Garbage Collector, dependendo de como foi implementado, às vezes não é muito otimizado. Então, por exemplo, se a gente criou um jogo, o Garbage Collector vai verificar o que está sendo ou não utilizado desse jogo para descartar essa memória, o que ele irá fazer? Irá percorrer as variáveis e os dados desse jogo. Mas se o Garbage Collector percorrer todas as variáveis e todos os dados do jogo, vai fazer com que a otimização desse programa fique bastante lenta. Então, por isso que o Garbage Collector muitas vezes é lento, porque dependendo da implementação dele, ele não será muito bem otimizado. Então, essa é a diferença de uma linguagem com alocamento manual e de um alocamento automático de memória. E a declaração da variável, Lucas? Como é que isso funciona? Basicamente, existe uma linguagem estática e uma linguagem dinâmica. Na linguagem estática, a gente tem que definir o tipo da variável assim que a gente vai criar ela. E depois que a gente define esse tipo, a gente não pode mais modificar ele. Ou ao menos até deletar essa variável. Já numa linguagem dinâmica, a gente não precisa especificar o tipo da variável, o tipo do dado atribuído a ela, porque a própria linguagem de programação já cuida de descobrir isso automaticamente. E você pode modificar o tipo do dado atribuído a essa variável durante o runtime ou durante o seu código. Você pode muito bem modificar isso como você quiser. Essa é a diferença entre uma linguagem estática e uma linguagem dinâmica. E a segunda parte é a operação entre as variáveis. Mas o que isso quer dizer? Basicamente, algumas linguagens de programação, quando a gente vai fazer uma operação entre as variáveis, a gente só pode fazer a operação com variáveis do mesmo tipo. Isso é uma linguagem de alta tipagem, onde a gente só pode realizar operações com as variáveis que possuem os mesmos tipos de dados. Ou seja, se tem uma variável x com valor 1 inteiro, uma variável y com valor Lucas, uma string, eu não posso realizar uma operação de soma entre x e y, porque elas possuem tipos de dados diferentes. Isso vai retornar um erro. E já numa linguagem de baixa tipagem, a gente pode realizar essas operações, porque a linguagem de programação vai automaticamente fazer a conversão entre os tipos dos dados da variável. Por exemplo, com a variável x com valor 1 e a variável y com valor Lucas, uma string e outra inteiro, o que irá acontecer se a gente somar? Se a gente somar, automaticamente a linguagem de programação vai realizar uma conversão entre os tipos dos dados dessa variável. Então, vai transformar a variável x, que é zero inteiro, numa variável do tipo string. E o resultado será 1 Lucas. Isso é uma linguagem de baixa tipagem. Onde uma linguagem de baixa tipagem, automaticamente a linguagem faz a conversão entre as variáveis em relação às suas operações. Já uma linguagem de alta tipagem não faz isso. Ela mantém as operações entre as variáveis apenas para variáveis do mesmo tipo. E o suporte à programação orientada a objetos. Como vocês sabem, hoje em dia, a grande maioria das linguagens de programação são orientadas a objetos, mas algumas não, como C. Isso não quer dizer que uma linguagem seja pior ou melhor que a outra, apenas que algumas têm algumas facilidades que outras não têm, que ainda assim o C é uma linguagem muito poderosa. Então isso basicamente pode definir que a nossa linguagem tenha ou não esse suporte. Isso vai depender de como a gente quiser implementar. Isso vai estar ao nosso bel prazer. O que é a gramática de uma linguagem de programação, Lucas? É como o português? Não, só o significado de alguns termos, que no caso é a sintaxe e a semântica. E como funcionam esses termos? Vou explicar para você já já. A gramática é um conjunto de regras que vai definir como a sua linguagem será escrita propriamente dita. E que regras são essas? É a sintaxe e a semântica. É o que eu vou mostrar agora para você o que é a sintaxe. Vocês podem ver agora na tela uma sentença x igual a 10. A sintaxe é um conjunto de regras que vai cuidar de ordenar estruturalmente os símbolos de uma sentença ou de uma expressão, como vocês estão vendo agora na tela. Por exemplo, x igual a 10. Vai ser a sintaxe que vai dizer que o x vai ficar na esquerda, o igual vai ficar no meio e que o 10 vai ficar na direita. Onde o x é o símbolo de uma variável, o igual é o símbolo da igualdade
e o 10 é o símbolo de um número inteiro. Então, basicamente, a sintaxe vai se relacionar nesses tipos de regra, como vai ser a estrutura e a ordem de uma expressão ou de uma sentença. E a semântica, Lucas, como é que ela funciona? A semântica é que vai procurar o significado de uma sentença ou de uma expressão estruturada pela sintaxe. Por exemplo, no x igual a 10. A semântica vai buscar saber qual é o significado disso. O que significa x igual a 10? Como o x é um símbolo de uma variável, o igual é o símbolo do igual e o 10 é o símbolo de um número inteiro, a semântica vai perceber que o igual está lá para atribuir um valor. É um símbolo de atribuição de valor. E que valor é esse? Vai atribuir o valor 10 para a variável x. Então, a semântica é o que cuida de buscar um significado para uma sentença ou uma expressão. É o que define esse significado. E a gente vai utilizar essa sintaxe, essa semântica, já no próximo vídeo. A gente vai escrever o nosso lexer. E como irá funcionar a nossa implementação? Nós vamos implementar um interpretador para a nossa linguagem de programação. E como vai funcionar esse interpretador? Basicamente vai funcionar através de 3 funções: o lexer, o parser e o próprio interpretador. Que na verdade não é exatamente o nosso interpretador, vai ser um executador do código. Mas por que eu só defini um interpretador? Porque basicamente o compilador vai funcionar dessa forma que a gente vai escrever. Ou seja, o lexer e o parser vai estar escrito tanto na nossa implementação de interpretador quanto na nossa implementação de compilador. Nessa primeira parte, nós iremos aprender como escrever o interpretador para a nossa linguagem. E como é que vai funcionar o lexer? Basicamente, o lexer é o que divide o código em tokens. Como assim, Lucas? Não entendi. O código da nossa nova linguagem, propriamente dito, é apenas um texto sem valor nenhum. Não possui nenhum valor nisso. E o que o lexer vai fazer? Vai pegar esse texto e quebrar ele em pequenos pedacinhos. E cada parte que ele vai quebrar vai ser definido como um token. Por exemplo, no exemplo x igual a 10. O x vai ser o símbolo da variável, ou seja, um token de uma variável que está limitado a certos valores. E quais valores são esses? Qualquer valor que possa representar o símbolo de uma variável. Que vai estar de acordo com a nossa gramática. E o símbolo do igual, que é outro token que representa apenas o símbolo do igual. E o 10 é o símbolo do número inteiro, o token de um número inteiro, que vai representar todo e qualquer número inteiro nesse intervalo. Então, se tiver 1.02, o nosso lexer vai saber que é um número inteiro? Não, porque o nosso intervalo dos valores do número inteiro vai conter apenas números inteiros, não vai conter números flutuantes. E nós vamos fazer também um token que vai conter os valores dos números flutuantes. Mas, Lucas, eu quero criar uma linguagem onde os números inteiros e números flutuantes sejam o mesmo tipo. Então, eu preciso criar 2 tokens para cada um? Não, você vai atribuir um token que vai conter tanto os números inteiros quanto os números flutuantes. E é bem importante você fazer um token específico para cada tipo de símbolo da sua linguagem. Variáveis, strings, inteiros, flutuantes, todos os símbolos, um token diferente para cada símbolo. Assim não vai confundir qual é o significado de determinado token. E claramente isso vai ser de acordo com a sintaxe da nossa linguagem. E agora eu irei para o parser. O que é o parser? O parser é o que identifica os tokens e os utiliza para entender o que fazer com as informações obtidas. Como assim, Lucas? Eu não entendi novamente absolutamente nada. Então, na sentença x igual a 10, o que o parser vai fazer? Ele vai pegar essa sentença e tentar descobrir as informações dela. Ele vai descobrir que nós temos uma sentença, que é uma inicialização de uma variável, x igual a 10. A variável x não existia antes, então ela está sendo iniciada. E está atribuindo valor a uma variável, que é a atribuição do valor 10 à variável x. E vai também descobrir que a variável é representada por x e o valor a ser atribuído é 10. Então, o parser vai fazer exatamente como a nossa semântica. Ele vai identificar os tokens e atribuir algum significado em relação a isso. Vai atribuir alguma operação em relação a isso. Nesse caso, ele vai atribuir o valor 10 à variável x. E o nosso interpretador, o que ele irá fazer? O interpretador é o conjunto dessas 3 partes, do lexer, do parser e do próprio interpretador.
O parser irá mandar umas informações para o nosso interpretador e alguns valores. E o nosso interpretador vai manipular e executar esses dados obtidos na própria Virtual Machine do Python. Ou seja, depois que o parser descobrir o que significa aqueles tokens e o que fazer com isso, vai ser o interpretador que vai manipular esses dados e executar ele para que o nosso código funcione. Ele será executado na própria Virtual Machine do Python. E é por isso que a nossa linguagem vai ser uma linguagem interpretada, porque o código dela vai ser interpretado e executado no próprio Python. E agora nós vamos começar a definir a gramática da nossa linguagem de programação. Eu não vou terminar ela nesse vídeo de hoje, vou terminar nos próximos vídeos. Mas hoje nós vamos ter uma boa ideia de como ela irá funcionar. Eu já estou aqui com a planilha do Google Docs aberta para a gente fazer isso. Eu já separei aqui os nomes dos símbolos. Qual nome a gente vai atribuir a determinado símbolo? Vou criar a string. O que vai conter na string? Qualquer coisa dentro de um intervalo que contenha aspas entre isso. Ou seja, tudo que tiver uma aspa no começo e uma aspa no final será uma string. Vou botar aqui qualquer coisa. E variável. Como vamos definir o símbolo e o valor de uma variável? A variável vai estar definida no intervalo de A a Z, certo? Então, qualquer nome pode ser uma variável. Só que nós também queremos implementar números nesses nomes para representar a variável. Então, vai ser do intervalo de A a Z e 0 a 9. Ou seja, assim, se, por exemplo, alguém digitar Lucas 1, nosso Lexer vai automaticamente saber que Lucas 1 é uma variável, de acordo com a nossa sintaxe. E inteiros, int. Qualquer número de 0 a 9 podem ser representados por uma ou mais casas decimais. Flutuantes, float, será do intervalo de 0 a 9, com qualquer casa decimal, e representado por um ponto depois, que vai conter também qualquer número de 0 a 9, podendo ser representado por qualquer casa decimal também. E os booleans, bools, aqui, que são os lógicos, os verdadeiros e os falsos, que será representado no intervalo de 0 a 1. 0 para falso e 1 para verdadeiro, como no C e no C++. Então, nós temos que fazer isso para os símbolos, igual, 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 e assim sucessivamente para os símbolos que nós vamos utilizar, certo? Eu já fiz aqui algumas tabelas, deixei elas bem mais bonitinhas. E também diminui a tela da minha câmera para que vocês possam ver melhor as tabelas. Adicionei alguns símbolos e também o if e o else. Como assim, Lucas? O nosso if será uma interrogação? Sim, e o nosso else também será 2 pontos. Então, toda vez que tiver alguma interrogação no nosso código, automaticamente nosso interpretador e o nosso lexer vai saber que é um if. E se tiver 2 pontos, automaticamente vai saber que é um else. E agora nós vamos criar as nossas expressões. Como assim, Lucas? Por exemplo, x mais y é uma expressão. A gente tem que classificar ela e criar ela na nossa gramática. A mesma coisa com x maior que y, x menor que y, x diferente de y, certo? Já fazer isso. Soma var mais var. A var seria, no caso, a variável, que será a expressão de soma será a variável, representado por qualquer valor nesse intervalo, mais, que é o símbolo de mais, outra variável, certo?
E assim sucessivamente. Sub, move. E vou colocar aqui os lógicos. Variável maior que variável. Então, qualquer operação dessas aqui vai retornar um tipo lógico, que vai ser o nosso bool, que vai ser 0 ou 1. Falso ou verdadeiro. Falso 0, verdadeiro 1. E agora eu vou criar outras expressões, que vai ser o nosso condicional. Vou fazer aqui uma nova tabelinha. Vou colocar aqui condicional, que vai ser o if e o else. E como é que eu vou escrever esse if e o else? De acordo com a minha gramática, que vai ser representado assim: x maior que y, interrogação, atribua o valor 10 a z. Se não, atribua o valor menos 10. Ou seja, isso aqui é uma expressão do tipo lógico. Se x maior que y, vai tornar um falso ou um verdadeiro. Interrogação, que é do nosso if, então a gente vai atribuir o valor z igual a 10, que é uma expressão de atribuição de valor a uma variável. Eu não coloquei aqui na nossa tabelinha, certo? Mas é uma expressão de atribuição de valor a uma variável. Se não, else, atribua outro valor a z, que é menos 10. Então, como é que vai ser o nosso if aqui? Vai ser expressão mais símbolo de interrogação mais expressão. Aliás, vou tirar essa imagem, porque não tem ele no nosso if e else. Símbolo de 2 pontos e outra expressão. Então, o nosso if e else está definido dessa forma. If, else. Então, toda vez que alguém digitar alguma coisa que siga essa regra semântica, automaticamente nosso interpretador vai saber que é o condicional if e o else. Certo? Então, ele vai ter que escrever a expressão, a interrogação, outra expressão, 2 pontos e outra expressão. Que é assim: se essa expressão for verdadeira, acontece essa outra expressão aqui, a segunda. Se não, representada pelos 2 pontos, vai acontecer essa outra expressão, que é a terceira. É como eu fiz antes, né? X maior que y, então z igual a 10. Se não, z igual a menos 10. E é assim que eu estou definindo a gramática da minha linguagem. Você pode utilizar outras formas, outras tabelas. Existem regras específicas para criar a gramática de uma linguagem de programação, mas eu não estou seguindo nenhuma delas. Vou deixar algumas aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. Eu recomendo que vocês sigam elas, porque você vai criar algo mais organizado e mais coerente. Por hoje, eu irei parar aqui nessas regras de sintaxe e semântica que eu criei, certo? Mas ao longo dos próximos vídeos nós vamos criar outras. Eu já estou aqui com o Jupyter aberto. Nós vamos testar a nossa linguagem de programação escrevendo um código nela. Eu vou escrever de acordo com a gramática que a gente acabou de definir. Eu vou declarar uma variável x com valor 10, uma variável y com valor 20. E eu vou fazer operações básicas com ela, operações matemáticas, divisão, soma, subtração e multiplicação. E funciona perfeitamente, né? Como qualquer linguagem de programação. E agora eu vou testar o if e o else, do mesmo jeitinho que está aqui, certo? Se x for maior que y, então z vai ser igual a 10. Se não, z vai ser igual a 0. Então, eu criei o nosso condicional if e else. Executei, foi interpretado e executado perfeitamente, não deu nenhum erro. E agora, como vamos descobrir o valor de z?
Na linguagem ainda não implementei a função print para imprimir o valor de uma variável ou qualquer outra coisa que a gente escreva. Então, como é que eu vou descobrir o valor de z? Nesse interpretador, para descobrir o valor de uma variável, é só digitar a própria variável, que será retornado o valor dela. Então, z é igual a zero. Então, x não é maior que y, porque x é 10 e y é 20. Então, foi retornado um false para o nosso if-else, que foi atribuído o valor zero para a variável z, que não tinha sido criada antes, foi criada no meio da nossa expressão. Então, nossa linguagem de programação já está bem funcional para coisas básicas. E ao longo dos próximos vídeos nós vamos aprender a criar esse interpretador e ao longo do curso nós vamos fazer novas implementações para ele ficar bem mais complexo e robusto. Então se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar todos os vídeos dessa série. E deixe o like para que eu continue trazendo novos vídeos como esse para você, porque isso vai me apoiar muito. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.